Oi gente, eu sou a Júlia, eu tenho 18 anos e faço medicina nos Pinheiros. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje explicando como que eu estudei para ser aprovada, porque, primeiramente, né, esse é um tipo de conteúdo que eu consumia muito como vestibulanda e, assim, me ajudava muito a ver o que as pessoas faziam e então eu gostaria de fazer o mesmo que essas pessoas que gravaram esse vídeo fizeram por mim e ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu estava um ano atrás. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. E também, depois que eu passei, algumas pessoas começaram a perguntar o que eu tinha feito. Então, acho que um vídeo é um jeito mais fácil de explicar isso. Então, pra começar, né, eu passei pela FUVEST e foi direto do ensino médio. E logo no primeiro ano, eu comecei a, decidir que eu queria fazer medicina. E eu queria muito na USP. Na USP de Pinheiros, especificamente. E eu não sabia muito o que fazer. Eu cometi muitos erros, né, ao longo do ensino médio. O primeiro e segundo ano foram um ano de muita experimentação, assim. E no terceiro foi quando eu consegui, de fato, criar uma rotina mais eficiente, assim, de estudo. Nesse primeiro ano do ensino médio, eu só tava estudando bastante, assim, tentando entender, de fato, as matérias que eu tinha na escola. E eu fazia muitos exercícios. Apesar de não revisar nada, que era péssimo, e não ter também outras... Não fazer prova antiga, na real, não fazer nada. Eu, como falei, fazia exercícios. E isso eu acho que foi muito bom, porque eu comecei a aprender a fazer prova por conta disso, né? Eu comecei a identificar quais eram os comandos das questões. Eu podia, tipo, mesmo que eu não tava com aquele conteúdo tão forte na minha cabeça, como que eu podia ir eliminando os distratores, como que... Enfim, tipo, como de fato interpretar uma questão e resolvê-la. E isso fez muita diferença pra mim, porque no final desse ano, né, do primeiro no caso, eu fiz o treineiro da FUVEST, e por mais que eu não tivesse o conteúdo, tipo, não tinha nem metade de conteúdo do ensino médio, eu consegui ter uma boa nota, consegui tirar 64, e acho que muito disso foi por conta de eu saber fazer, saber resolver a questão. Mas enfim, tinha muitos conteúdos também que eu tinha aprendido naquele ano e eu tinha esquecido, porque eu não revisava, então isso era, enfim, um erro péssimo. Enfim, daí no meu segundo ano do ensino médio, eu continuei com isso de fazer questões, só que eu também comecei a focar mais na redação. Então, eu fazia... A maior parte do ano eu fiz uma redação por semana. Só que depois, em algumas épocas que eu via, sei lá, minha nota não tava aumentando, não tava meio enferrujada, eu começava a fazer 2 redações por semana. E isso, enfim, foi muito importante pra mim, porque no final daquele ano, também, quando eu fiz treineiro, eu consegui, tipo, boas notas nas redações vestibulares. Eu consegui tirar 41 na FUVEST e 980 no Enem. Eu resolvi focar nisso, né, nessa parte de redação, porque antes as minhas notas dependiam muito de tema. Então, assim, se vinha um tema que eu não era muito, assim, familiarizada, a nota caía. E daí eu sabia que isso não podia acontecer no dia da prova, porque eu não ia saber o tema e precisava de uma redação com uma nota alta. Por isso que eu foquei muito nisso naquele ano. Mas eu também continuei com o mesmo erro de não revisar. E, enfim, era basicamente isso, né? Naquele ano, algo que eu percebo que foi muito importante foi mudar a forma que eu encarava o estudo. Então, assim, muitas vezes, né, antes o que eu fazia era pensar assim, eu não tô entendendo esse conteúdo agora, mas tudo bem, depois eu vou revisar mesmo e tal. Mas, assim, eu comecei a cair na real e ver que, assim, não ia dar pra revisar tudo no terceiro. Mesmo que desse pra revisar tudo, você só revisa aquilo que você já aprendeu. Então, assim, eu comecei a, de fato, buscar aprender ao máximo tudo aquilo que eu tava tendo na escola. De fato, dominar mesmo o conteúdo. Isso foi bem importante. E nesse ano também eu comecei a seguir mais pessoas que já tinham passado e ver o que eles faziam, né, pra tentar fazer também. Então, eu comecei a dar mais importância a uma estratégia de prova. Porque, enfim, eu nem sabia que isso era importante, mas todos eles falavam, né, que você precisa de um jeito que você se sinta mais confortável pra resolver a prova. Então, eu também comecei a buscar, né, nos simulados que eu fazia na escola e nos treineiros também, uma forma que eu via que eu conseguia resolver a prova no tempo, que eu conseguia ter um desempenho melhor. E outra coisa que eu também ia esquecer de comentar é que eu pensava que eu precisava de um cronograma muito certo,
porque muitas pessoas acabavam falando disso. Então, eu tentei seguir um cronograma certinho, assim, anual mesmo. Só que eu não conseguia conciliar isso com a escola. Então, um erro que eu também tinha cometido nesse ano, de 2023, foi de achar que eu ia conseguir replicar a rotina de pessoas que estavam no cursinho, sendo que eu tava na escola. Eu me frustrava muito achando que eu ia conseguir seguir o cronograma deles. E, enfim, fazer tudo certinho, nunca dava certo e eu me sentia bem mal por isso. Eu achava que eu não... que tinha alguma coisa errada. Foi basicamente isso que aconteceu no meu segundo ano. No final do ano, eu consegui uma nota bem ok na FUVEST, eu tinha conseguido 81. E ao mesmo tempo que eu fiquei bem feliz, eu fiquei um pouco preocupada também, porque nesse período de um ano, eu consegui sair de 64 para 71. Consegui ter essa evolução. Só que eu precisava de aumentar mais pontos ainda para eu conseguir passar. Só que sim, é um fato, né, que é muito mais difícil você aumentar os seus acertos quando você já tá com uma nota, tipo, mais alta, como 70 e poucos. Então, isso me preocupou um pouco, então eu comecei a estudar muito mais, né, e a corrigir os erros que eu tinha cometido nos anos anteriores. Agora que eu já passei, mais ou menos, pela minha trajetória e tal, eu vou falar sobre o que eu fiz de diferente nesse terceiro ano e o que foi, né, responsável pela minha aprovação. A primeira coisa que eu comecei a fazer foram as provas antigas, né? Porque praticamente todos os vídeos dos aprovados que eu via, eles falavam disso. Então, eu fui fazer, né? Comecei a fazer logo no começo de março e fui até o final do ano. Assim, no final do ano, né, na reta final era diferente, né? Eu fazia uma frequência maior, mas na maior parte do ano eu fazia um por semana. Então eu tentava me organizar pra, por exemplo, na semana que eu não tinha simulado na escola, eu colocar uma prova antiga. Pra eu ter sempre ou uma prova antiga ou um simulado por semana. E, enfim, isso que eu fazia e dava certo pra mim. Os primeiros simulados, assim, por eu também não ter, assim, todo o conteúdo, porque eu ia continuar tendo conteúdo novo até o meio do ano, eu não tinha notas, assim, muito boas, mas eu acho que foi muito bom ter começado já com as provas antigas logo no começo do ano, porque eu comecei a conseguir me adaptar mais ao tempo da prova, porque antes, pra mim, o tempo era um grande problema, assim, eu não conseguia fazer toda a prova no tempo. E também comecei a aprimorar uma estratégia de prova e, principalmente, eu comecei a perceber quais eram as minhas lacunas. Então, quando eu fazia o simulado, né, eu cronometrava, tentava simular ao máximo, assim, simulado barra prova antiga, né, no caso. Eu tentava simular ao máximo, né, como ia ser o dia da prova. E depois que eu fazia uma boa correção desse simulado. Então, isso é muito importante que você faça, porque é o que vai permitir com que você entenda os seus erros, não cometa os mesmos deslizes nos próximos simulados. E no dia da prova, né? Depois que eu fazia a prova, eu via todas as questões que eu tinha errado, eu identificava qual que era o motivo daquele erro, então se era falta de conteúdo, se era falta de atenção, anotava isso, eu resolvia a questão passo a passo, assim, de uma forma bem detalhada, para que eu de fato entendesse. E se eu não sabia aquele conteúdo, se era um conteúdo que eu não tinha visto, ou que eu precisava revisar, eu colocava tudo numa lista que eu tinha com as minhas lacunas. Então eu deixava tudo isso no Notion e eu listava tudo que tava ruim pra mim, tipo, todas as matérias. E ao longo do tempo, quando eu conseguia, eu ia estudando, revisando, enfim. Então, isso foi muito importante pra mim, porque eu consegui focar naquilo que tava fraco, né? Naquilo que não tava consolidado ainda na minha cabeça. Eu tinha falado antes, né, que eu tava tentando seguir aqueles cronogramas de conteúdo no segundo ano e que eu não tinha conseguido. A minha preocupação, né, porque o motivo de eu querer seguir esses cronogramas é porque eu sabia que muitos conteúdos que eles acabam sendo cobrados para vestibulares de medicina e tal, assim, muitos são bem específicos, sabe? Nem sempre a escola consegue cobrir tudo isso, ou cobrir na profundidade que a gente precisa. Então, por isso que eu tinha essa preocupação de não ter esse conteúdo. E como eu falei que eu não conseguia seguir esses cronogramas,
uma alternativa que eu consegui foi justamente ir identificando esses conteúdos que estavam faltando por meio das provas antigas. Então, eu via aquilo que eu não sabia naquela prova e colocava na lista de lacunas. E daí eu ia sabendo exatamente o que eu precisava focar, o que estava faltando pra mim. Bom, outra coisa que é também bem importante pra você que tá fazendo simulados é revisar os seus erros. Se você simplesmente, tipo, errou uma questão e corrigiu e esqueceu, tipo, abandonou, é muito provável que você acabe errando novamente. Então, é importante que, de alguma forma, você revise as suas correções. Então, como eu sabia que eu ia esquecer de ficar, tipo, relendo minhas correções e tal, eu fazia flashcards. E eu colocava um tema, o tema que eu tinha errado. Assim, lógico, né? Se era um tema que eu já sabia e eu tinha errado por falta de atenção, eu não ia fazer isso. Mas se era uma coisa que eu realmente, tipo, tinha errado por falta de conteúdo e por não saber resolver a questão, aí eu fazia flashcard, eu colocava a pergunta na frente e a resposta no verso e ia revisando aí ao longo do tempo. Isso foi muito útil pra mim, com certeza fez muita diferença. Além das provas antigas, uma coisa que eu comecei a dar importância, finalmente, eram as revisões. Então, os simulados e as provas antigas já são, por si só, uma revisão, porque você tá entrando em contato com diversos conteúdos que você aprendeu e, enfim, conteúdos que faz tempo que você viu e tal, então não deixa de ter uma revisão. Mas, né, você precisa de outras formas de revisar. E eu vou falar das formas que eu encontrei pra manter, né, uma rotina de revisão. Primeiramente, eram as listas. Tinham 3 tipos de listas que eu fazia. A primeira seriam aquelas listas globais. Basicamente são listas que você faz exercícios de todos os conteúdos que você aprendeu até o momento em uma determinada matéria ou em um conjunto de matérias, tipo natureza. Então, por exemplo, eu ia lá de química, então ia tudo que eu tinha aprendido até o momento. Então ia ter lá, sei lá, modelos atômicos, operações de misturas, tipo, várias matérias. E isso é um jeito muito eficiente de revisar. Como que você faz isso, né? Você faz por meio de banco de questões. Pelo menos é o jeito que eu fazia, né? Você procura em banco de questões, tem vários na internet, de questões de vestibulares, e você coloca lá os conteúdos que você quer que apareçam questões. E, enfim. Além disso, também tinham umas listas mais específicas. Então, quando eu via que eu tava muito fraca em um determinado conteúdo, tipo eletroquímica, eu ia lá e fazia uma lista especificamente disso. E daí, gente, não tem muito mistério, listas de conteúdos específicos. E, bom, uma coisa que eu gostava de fazer também é pegar algum vestibular que eu não ia prestar, como Unicamp, e daí eu fazia, tipo, pegava uma prova antiga e resolvia, sei lá, só as questões de química daquele ano, e fazia isso como uma lista pra revisar. Isso eu fiz mais na reta final e gostei muito, e eu recomendo bastante isso porque além de você poder revisar vários conteúdos, como você faz no simulado, muitos assuntos que caem em algum vestibular, como, tipo, sei lá, Unesp, Unicamp, podem cair na FUVEST, tipo, nos outros anos, já aconteceu. Então, às vezes, você faz uma prova assim e você se prepara pro seu vestibular. Além dessas listas, eu fazia flashcards. Então, eu comecei a usar o Anki no 3º ano. E, assim, fez muita diferença nos meus estudos, né? Porque, como eu falei, eu negligenciava completamente revisões. E os flashcards foi um jeito muito fácil de eu ser constante nisso. É um jeito, assim, bem mais leve de estudar, pelo menos eu acho. Além disso, né, de ter me ajudado a manter essa constância de revisão, né, eu, inclusive, buscava fazer flashcard todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana. Esse é um método muito, muito eficiente, porque o Anki, ele é uma plataforma de flashcards e ele é baseado na repetição espaçada e na recordação ativa. Bom, recordação ativa é basicamente você tentar buscar uma informação que você já aprendeu na sua cabeça, tipo, fazer um esforço pra retomar uma informação que você já aprendeu. E isso é muito bom, assim, é um estudo ativo e é comprovado que essas formas ativas de estudar acabam favorecendo a memória a longo prazo. Então, enquanto um estudo passivo, como ler, fazer resumo e tal,
é eficiente a curto prazo, o estudo ativo, ele faz com que você tenha uma memória mais forte por mais tempo. Enfim, além disso, né, tem repetição espaçada. Então, basicamente, quando você faz um flashcard, você vai selecionar se ele foi fácil, difícil, médio, enfim. E daí, com base nisso que você escolher, ele vai aparecer mais ou menos vezes pra você. Então, você vai ser exposto à mesma informação diversas vezes. E isso também acaba sendo muito importante para construir memórias a longo prazo. Então, eu fazia esses flashcards, eu fazia de todas as matérias. Algumas pessoas, elas preferem fazer só de matérias mais conteudistas, como biologia, geografia e tal. Só que, sim, de fato, eu fazia mais dessas matérias. Só que eu também gostava de usar para matérias como física, matemática, porque, assim, muitas questões são questões modelo, né, nos vestibulares. Elas aparecem de uma forma muito parecida ao longo dos anos. Às vezes muda só a contextualização, mas o jeito de você resolver a questão é o mesmo. Você vai percebendo quais questões são essas conforme você vai fazendo as provas antigas. O que eu fazia? Sempre que tinha essas questões que eu não sabia como resolver, ou quando eu via que elas apareciam com uma certa recorrência e eu não tava sabendo resolver, eu fazia flashcard disso, colocava a pergunta na frente e a resposta no verso. Isso me ajudava bastante, né? Outra coisa que eu costumava fazer também com os flashcards era colocar algumas palavras. Assim, tem praticamente todos os vestibulares, só que Enem é isso muito mais marcante. Tem umas palavras bem assim, específicas. Eu fazia meio que um baralho só com esse vocabulário pra evitar erros. Então, muitas vezes você acaba errando alguma questão não porque você não sabe o conteúdo que está sendo cobrado nela, mas porque você errou uma palavra. No início da alternativa tem lá ratificar ou retificar, você não sabe o que é isso, você pode acabar se confundindo marcando a alternativa errada. Então é importante que você tenha esse baralho do Anki com esses vocabulários para evitar erros bobos. Acho que de revisão era mais ou menos isso. Assim, além dessas coisas, quando eu via que eu tava também, tinha um conteúdo que não entrava na minha cabeça por nada, eu fazia post-it e colava pelo meu quarto. Então, assim, isso pode ser que ajude de alguma forma, pelo menos me ajudar. Agora sobre as redações. Além de fazer muitas redações e de prestar bastante atenção nas correções e buscar de fato corrigir os erros que eu tinha cometido nos meus textos anteriores, eu buscava estudar pelas redações aprovadas. Então, eu ia na cartilha do Desempenhos Med e eu pegava aquelas redações aprovadas e fazia um estudo bem profundo, assim. Caso vocês tenham interesse, eu posso fazer um vídeo mais específico disso. Mas, basicamente, o que eu fazia era grifar lá todos os repertórios, anotar isso, porque eu tinha uma lista de repertórios que eu usava pra revisar depois, antes dos vestibulares. Isso me ajudava bastante. Então, além de anotar esses repertórios e buscar, de fato, usá-los nas minhas próprias redações, eu também anotava as palavras diferentes que eles tinham usadas, os conectivos, essas coisas, e eu fazia flashcard disso também, pra ir aumentando, né, meu vocabulário e ter um texto mais, assim, elegante. O mais importante, eu acho, de estudo, de diversas redações, era perceber que elas seguiam um certo padrão. Então, muitas delas acabavam usando os mesmos repertórios. Eram repertórios bem coringas, assim. E isso me tranquilizava, porque eu via que, mesmo com um tema meio nada a ver, assim, dá pra usar alguns repertórios que eram mais, assim, coringas, mas eram, tipo, de qualidade mesmo. O mesmo motivo de eu gostar de ler essas redações era porque, às vezes, né, eu tentava buscar repertório de outras formas, mas eu não sabia exatamente como aplicar no texto. E daí, quando você lê essas redações antigas, você já tem lá o repertório e a aplicação. Então, é muito mais fácil, você já corta o caminho, entendeu? Uma coisa que é muito legal também é porque você acaba vendo os recursos que eles utilizam para ter um texto, assim, bem coerente. Que às vezes não usam, por exemplo, conectivos, mas são outros recursos que acabam deixando o texto mais coeso. Então, isso acaba sendo um jeito importante para você poder diversificar aí um pouco suas técnicas. Conforme você vai lendo, você vai aprendendo como você escreve uma redação de qualidade
E eu vejo claramente, assim, que depois que eu comecei a fazer isso, as minhas redações, elas mudaram muito, sabe? E isso meus professores falavam também, não era só da minha cabeça. Inclusive, eu também fiz um material gratuito que tem todos os meus repertórios e as minhas redações, minhas melhores redações. Então, caso vocês queiram estudar por elas ou procurar aumentar os repertórios, eu deixei tudo também no link aqui embaixo. Eu poderia ter falado muito mais coisa, mas eu acredito que isso que eu coloquei aqui era o principal. Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Caso vocês queiram saber de alguma outra coisa mais específica, podem me avisar. E é isso.